A política monetária tem que andar ali junto com a política fiscal. Esse é o ponto principal para que a economia volte a crescer. Essa é a análise, né, de todos os especialistas, e tudo isso tem que ser muito bem monitorado. Política fiscal, né, tem aí vários desdobramentos, principalmente com esse arcabouço que conta muito com uma receita, e a grande discussão para isso neste momento no cenário político é, né, aí a discussão, a apresentação que foi feita ontem do grupo de trabalho que trouxe ali um relatório preliminar da reforma tributária. Esse relatório, então, né, preliminar, vamos dizer assim, foi apresentado ontem. Ponto central do projeto é a unificação dos tributos sobre o consumo em 2 impostos, o IVA federal e o IVA subnacional. A Thaís Hered acompanhou toda a movimentação lá em Brasília e traz agora os principais pontos sobre a reforma tributária. Olha, a reforma tributária fez um avanço importante aqui no Congresso Nacional. Não só do tabuleiro da política, que é bastante complexo, mas do próprio mérito do debate do sistema brasileiro, que já é considerado o pior do mundo. Já temos uma data no horizonte. O presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou que quer colocar a PEC da reforma em votação na primeira semana de julho, ou seja, antes do recesso do primeiro semestre do Congresso Nacional. É uma data bastante realista, palpável até, para esse debate que muitos anos. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, fez uma declaração na audiência hoje em que foi apresentado o relatório do grupo de trabalho da reforma tributária, que apresentou diretrizes para a formulação da proposta de emenda à Constituição. O Zé Guimarães disse, olha, a reforma não é uma reforma de governo da esquerda ou da direita, é uma reforma de país. Esse já é um consenso aqui no Congresso Nacional. Sabendo das resistências que o governo tem encontrado aqui na Câmara dos Deputados, Zé Guimarães ainda emendou. Olha, o governo vai se empenhar? Claro que vai, mesmo não sendo um projeto de governo, o governo vai se empenhar com a sua base e vai fazer todo o esforço para que ela seja aprovada. Se ela não é do governo, ela é, ou pelo menos do governo como um todo, ela é sim do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele foi um dos mais citados, um dos nomes mais citados pelos deputados nessa audiência do grupo de trabalho, porque ele foi sim um dos maiores, se não o único, interlocutor, fazendo justiça aqui. Ele e Bernardo Apisse, é o secretário especial para a reforma tributária, tem sido dos únicos interlocutores do Congresso Nacional, do governo, pelo menos com mais intensidade, para o avanço das discussões. Os pontos mais importantes estão minimamente pacificados, ainda há uma discussão relevante para se fazer, não só para lidar com os setores que serão atingidos, pelo menos num primeiro momento, por exemplo, a separação entre indústria e serviços que existe hoje, desoneração da cesta básica, que também é um ponto sensível, mas o tendão de Aquiles dessa discussão vai ficar com a criação do Fundo do Desenvolvimento Regional. É um fundo que pretende captar recursos para estimular e incentivar investimentos nas áreas menos privilegiadas do país, porque com a aprovação da reforma tributária vai acabar o benefício fiscal que estados e municípios distribuíram à torta e à direita no país ao longo dos anos na atração de investimentos. Portanto, quando acaba o benefício fiscal, o fundo criado, ele surge como uma fonte de recursos para esses incentivos, sem atrapalhar a linha mestra do novo sistema tributário que pretende se criar. O governo não quer falar sobre esse fundo, não dá pistas sobre qual vai ser o tamanho dele, quem vai colocar dinheiro lá, que aliás é uma questão que permanece no Brasil e permeia tantos outros debates da política brasileira, mas há já um valor estimado entre 80 e 150 bilhões de reais necessários para esse fundo, para evitar que estados e municípios de regiões menos favorecidas fiquem completamente sem instrumento para atrair investimentos para as suas regiões. Portanto, tem um avanço político aqui importante, a pacificação de pontos também relevantes, por exemplo, como a criação de um imposto sobre valor agregado, uma atualização, uma modernização que o Brasil já estava há muito
atrasado, várias referências a sistemas internacionais, há exceções para setores, há exceções também para saúde, educação, transporte público, ou seja, a gente vai destrinchar aqui todos os detalhes, mas o importante é que houve sim algum avanço político. Agora vamos acompanhar para saber se o relator, Aguinaldo Ribeiro, que participou e foi quem fez a leitura desse relatório na audiência na Câmara dos Deputados, vai ter consenso e vai conseguir fechar essa proposta de emenda à Constituição que será apresentada no plenário, segundo a promessa e o compromisso assumido por Arthur Lira na primeira semana de julho. De Brasília, Thaís Herédia.